Você já teve aquela sensação de abrir um produto e pensar: uau, até a caixa é incrível? Ou ao contrário, já recebeu algo todo amassado e pensou: será que o que está dentro sobreviveu? Agora imagine seu produto viajando por oceanos, sofrendo com diferenças de temperatura, umidade e ainda precisando impressionar um cliente que tem expectativas culturais completamente diferentes das suas. É por isso que muitos produtos fracassam lá fora antes mesmo de serem experimentados. Mas hoje a gente resolve isso. Prepare-se para transformar sua embalagem em passaporte para o sucesso global. Exportadores e futuros exportadores, sejam muito bem-vindos ao Destino Exportação. Eu sou Luana Xavier e estamos na nossa Sala Brasil, hoje transformada numa área VIP de despacho de bagagens internacionais. Depois de descobrir o mapa do seu tesouro global, chegou a hora de aprender a embalar corretamente sua carga mais preciosa, seu produto. Sabe aquela máxima? Você não tem uma segunda chance de causar uma primeira impressão? Pois na exportação, muitas vezes, essa primeira impressão não é o seu produto em si, mas a embalagem dele. Ela que protege, comunica, seduz e, em muitos casos, determina se o seu produto vai ou não para o carrinho de compras. Hoje vamos descobrir como criar embalagens que chegam conquistando o mercado local, respeitando exigências técnicas e culturais de cada destino. E para nos guiar por essa jornada de embalagens de classe mundial, temos conosco a Vanessa Queiroz, designer e cofundadora do Estúdio Coletivo Design. Vanessa, é um prazer tê-la aqui. Me conta um pouco sobre sua experiência ajudando empresas brasileiras a criarem embalagens que fazem sucesso lá fora. Primeiro, obrigada por terem me convidado. Eu tenho uma carreira de 24 anos no design, tenho um escritório chamado Estúdio Coletivo, aqui em São Paulo, faz 20 anos com 3 sócios. Temos uma história peculiar, a gente se formou na faculdade, saiu sem noção de gestão de negócio e abrimos o nosso estúdio. E o nosso primeiro grande trabalho foi para a Pepsi fora do Brasil, porque conheceram a gente através de uns posters que a gente fazia para divulgar nosso trabalho na internet, num site que apresentava trabalhos justamente de brasileiros para fora do país. E nisso a gente foi chamado pela Pepsi para desenvolver uma embalagem da Pepsi Max para fora do Brasil e não para o Brasil. Então, para quem está começando, a gente já começou de uma maneira meio inédita, entendendo que o mundo era muito maior do que aquele espaço que a gente entendia dentro da universidade e no mercado de trabalho recente. Então, o foco de vocês começou pelas embalagens. Esse é o grande objetivo. Porque o que me chama a atenção é como esses detalhes nas embalagens, eles podem fazer toda a diferença. Isso me faz pensar, fazendo uma analogia aqui, nas escalas técnicas que os aviões fazem nas viagens internacionais. Sabe aquelas paradas estratégicas para verificar se está tudo certo antes de seguir viagem? Na exportação, nossas embalagens também precisam passar por essas escalas técnicas de verificação. Não é isso, Vanessa? Exatamente. É a metodologia, né? A gente tem algumas funções da embalagem antes dela ser exportada. Ela também tem algumas características que a gente tem que observar. Então, proteger a embalagem, né? Como essa embalagem vai fazer para caminhar até o seu destino final, o que ela precisa ter para conseguir passar por todos os requisitos quando a gente está falando de exportação. A gente tem a parte também da informação, que é importante. Então, essa informação, ela vai em que língua, como ela vai, quais são as leis daquela região que ela está indo. E a parte que eu particularmente mais gosto, que é a parte da sedução, que é o design em si, que é o que o cliente vê, que é o que faz ele consumir aquele produto e comprar, que é o que a gente chama do design de embalagem mesmo, literalmente, né? Então, é o que faz eu consumir esse produto, o que faz eu querer comprá-lo, que é uma extensão do branding, né? Então, vamos fazer a nossa primeira escala técnica agora? Eu quero entender melhor quais são essas verificações essenciais que uma embalagem precisa passar antes de embarcar para o exterior. Antes de embarcar para o exterior, eu acho que qualquer embalagem tem que passar por um processo de entendimento de para onde ela está indo. Desde a logística, que é olhar, tá bom, ele vai de navio, ele vai por terra ou vai aéreo, como ele vai para chegar naquele lugar. Quando ele chega lá, como ele é distribuído, qual é o destino final, cada país opera de um jeito. Então, todo esse checklist tem que ser feito exatamente como um embarque antes de você conseguir exportar qualquer produto ou serviço. E agora chegou um momento muito especial da nossa jornada. É hora da nossa Conexão Sebrae. Aquele momento estratégico onde recebemos orientação especializada para garantir que nossas embalagens sejam realmente de classe mundial. Você que vai exportar, lembre-se que embalagem é algo crucial para a venda do seu produto. Então, considere pensar muito bem
Na criatividade, ela precisa chamar a atenção, mas chamar a atenção de um jeito bom, que valorize o produto, que valorize a origem dele, que tenha o idioma muito bem claro do país de destino, assim como a própria resistência, porque lembre-se, vai viajar alguns bons quilômetros. Além disso, tem que entender que os requisitos técnicos, até como eu comentei, de idiomas e rotulagem, são fundamentais para que o mercado consumidor entenda o que ele realmente está comprando. Então, pessoal, embalagem é algo fundamental para que o seu produto tenha mais valor agregado lá na ponta. Muito obrigada pela conexão Sebrae. Vamos aprofundar nas funções que você apresentou, sendo a primeira delas proteger. Quais são os principais desafios físicos que uma embalagem enfrenta na exportação e como podemos superá-los? Acho que o desafio físico é quando você... A mesma forma como um passageiro embarca no avião e aquela mala dele é despachada daquele jeito que dá um pouco de desespero, é a mesma coisa quando a gente está falando de produto. Imagina que você está levando uma carga cara e você precisa pensar em todas as suas etapas. Então, desde a caixa de embarque, literalmente, como ela vai ser etiquetada, como vai ser o produto vai ser envasado, o que está dentro dessa embalagem, quais são as etapas que esse produto vai passar até chegar no destino final. Então, lembre-se, uma falha na proteção pode significar não apenas a perda daquele lote, mas danos à reputação da sua marca no exterior. É um investimento que vale muito a pena. Mas algo que me deixa curiosa é que na teoria tudo parece claro. Mas na prática, como uma empresa identifica essas exigências específicas de cada país? Porque deve ser difícil acompanhar tantas regulamentações diferentes, né, Vanessa? Não, é muito difícil e eu acho que essa é a primeira barreira que a gente precisa quebrar, de não ter medo do desconhecido, de não saber sobre algum assunto. Existem especialistas na área, ou dentro da própria empresa que está recebendo, ou da empresa que contratou o seu serviço de design, e essas pessoas vão te auxiliar com as regras para que você possa criar o teu projeto pensando que você vai exportar ele, ou seja, todas as etapas que você tem que passar antes de embarcar ele para o destino final. Vamos então para o nosso quadro Demonstração Prática. Mostra para o nosso público como identificar essas exigências e como implementá-las corretamente nas embalagens. Pode ser? Pode. Esse é praticamente o trabalho de design visto por uma pessoa que vai consumir um produto como esse, né? Então, a gente está falando de uma embalagem de chocolate. O que todo mundo vê é o que está aqui. Sim. Mas, na verdade, o que a gente tem que prestar atenção é, de acordo com cada legislação, você tem o código de barras para saber o valor do produto, você tem a legislação que mostra a validade. Isso é muito importante, porque muda de país para país. A brasileira, por exemplo, é super rígida. Aí você tem o que a gente chama de assets, né? Que são os elementos que fazem o cliente entender o que é o produto, né? Leiam as letras miúdas e atrás normalmente você tem, por exemplo, tabela nutricional, que também é algo que muda de país por país, né? Não necessariamente é a legislação brasileira que vem reger exatamente como esse produto tem que ser validado no país que ele está sendo exportado, né? E aqui também você tem daí outros lugares, como a QR Code, que hoje todo mundo aprendeu a usar depois da pandemia, que você usa para levar para o site, para mais informações. Então, cada país tem particularidades sobre como é a embalagem para ser exportada. Inclusive, até normalmente fecho, como ela é para o transporte. Todas essas características fazem e são importantes para um checklist de uma embalagem que está sendo exportada e chegar no consumidor de modo que ele entenda o que ele está consumindo. O segredo é trabalhar com um especialista em comércio exterior que conheça as exigências específicas de cada mercado e um designer que saiba integrar tudo isso de forma clara e esteticamente agradável. A Apex Brasil oferece consultoria gratuita sobre esses requisitos para empresas brasileiras. É incrível como as exigências informativas variam tanto, né? Agora vamos à terceira função da embalagem, que é seduzir. Vanessa, como adaptar o design da embalagem para atrair consumidores em diferentes culturas? Quando a gente está falando de produto brasileiro, a gente tem que se atentar à marca em si e à cultura do lugar. Então, por exemplo, quando você está fazendo uma embalagem de uma cachaça para exportação, você tem que entender que vão ter partes que vão estar escritas na língua de quem está recebendo e algumas partes escritas no próprio português para você manter a veracidade daquele produto que está indo. E aí, quando você constrói uma embalagem, na hora de seduzir, para você fazer com que a pessoa queira provar aquele produto, eu acho que tem algumas características que são importantes. Quando você está falando de um produto brasileiro, é inerente ao Brasil o uso de cores, então geralmente são coisas muito coloridas. A tipografia parece
escrever as marcas, o tipo de papel que você embala vai passar uma sensação que a gente está falando de textura, ou o vidro que você está embalando o produto também faz sentido. Tudo isso, sem o consumidor saber, faz parte de uma composição que seduz e faz ele querer comprar aquilo, né? O que pra gente é óbvio e técnico, pra outra pessoa que está recebendo é simplesmente uma sensação que ela não sabe explicar o porquê ela tem vontade de comprar aquilo. Eu acho que essa é a grande mágica do design quando a gente está falando de embalagem. O segredo é pesquisar a fundo o mercado-alvo e, sempre que possível, testar a embalagem com consumidores locais antes do lançamento. E tudo isso é tão rico e cheio de detalhes, né? Quando a gente viaja, a gente sempre volta com histórias e experiências na bagagem, não é? Eu tenho certeza que você deve ter histórias interessantíssimas sobre embalagens que fizeram a diferença na exportação. Uma viagem que eu fiz há muito tempo atrás e que fez muita diferença na minha vida foi quando eu tive o privilégio e a oportunidade de conhecer o Japão. A indústria ela é completamente diferente da brasileira e eles testam, por incrível que pareça, né? Porque você vê a cultura japonesa, isso é um bom exemplo para falar de cultura, né? Você fala, não, eles são mais sérios, são mais contidos, mas as embalagens, elas são explosivas, coloridas, tais quais as brasileiras. E você conseguir trazer essa personalidade para a embalagem é um grande diferencial quando você está falando de exportação de embalagem. É entender esse mercado final, mas entender como o jeitinho brasileiro pode agregar nesse lugar de consumo de uma maneira verdadeira, espontânea, bonita e faça com que, e já faz, na verdade, que o nosso design seja tão exportado para fora e para o mundo inteiro. Que tal abrirmos sua bagagem de experiências, então? Eu tenho certeza que os nossos espectadores adorariam conhecer casos reais de empresas brasileiras que transformaram seus resultados através da embalagem. Acho que a Havaianas, Farm, que a gente está vendo crescer agora, são empresas que mostram muito como você consegue manter exatamente o que você é e exportar de maneira que a pessoa que está lá fora entende e compra o jeito brasileiro de se vestir, de usar, de beber produtos, etc. Aqui eu trouxe um outro produto que também a gente, na verdade, trouxe para o Brasil e hoje exporta design, que é Mike's, que é o que eles chamam de categoria Ready to Drink, que é pronto para beber, né? Então é vodka com suco de limão e com algum ingrediente. E quando você está exportando embalagens como essa, você tem que pensar exatamente naquilo que a gente comentou anteriormente, né? Como ela está indo, como ela está voltando, que elementos ficam e que elementos saem e que elementos se sobrepõem para que ele seja bebido ou consumido fora do país. E a gente teve um outro produto também, que foi uma cachaça, que é um clássico brasileiro na hora de você exportar. E eu acho que nesse lugar entram aqueles signos que a gente comentou que são signos brasileiros, né? De tipografia, de cor, da maneira que você coloca a embalagem na gôndola para o cara olhar e falar, caramba, isso aqui é um produto brasileiro, eu quero experimentar e isso é uma cachaça. Você trouxe casos fascinantes que mostram como a embalagem pode realmente transformar o potencial de um produto. Mas, Vanessa, quando a gente está num voo internacional, a gente sempre enfrenta aquelas zonas de turbulência, não é? Momentos de insegurança, dúvidas, incertezas. Então, eu acho que chegou a hora de enfrentarmos algumas dessas turbulências. Vamos responder rapidamente as dúvidas mais comuns que surgem quando o assunto é embalagem para exportação. Vamos colocar o cinto e enfrentar essa turbulência de dúvidas? Vanessa, prepare-se para responder rapidamente aqui questões sobre embalagem na exportação. Pode ser? Pode. Redesenhar embalagens para exportação é muito caro? Vale o investimento? Acho que sempre vale o investimento quando você está querendo ir para outros lugares e o redesenho depende um pouco da estratégia daquele local. Então, o investimento ele é comparável ao tamanho do redesenho que você quer fazer na embalagem. Como equilibrar a sustentabilidade com as exigências de proteção internacional? Acho que isso é uma pergunta muito importante. Primeiro, fazendo conta e segundo, buscando profissionais que vão te ajudar a minimizar os gastos desnecessários. A sustentabilidade hoje é uma realidade, ela tem que ser prevista, mas a gente tem que entender também como aquilo fecha a conta para que você tenha lucratividade na hora da exportação. E isso só procurando um especialista em comércio exterior e embalagem para conseguir fazer. Pequenas empresas com volumes baixos conseguem ter embalagens competitivas? Conseguem, exatamente para isso existe a profissão dos designers, né? Nós designers temos que pensar nisso junto com os especialistas para entender em que ponto a gente está falando de projeto e a partir do projeto você saber o custo do teu projeto, qual é a lucratividade que você vai ter e ver se isso faz sentido ou não no caso de uma exportação. Vanessa, sabe o que eu valorizo muito quando eu viajo? Aquelas dicas preciosas, aqueles conselhos de ouro que só quem viajou muito o mundo pode dar. Eu tenho certeza que você tem essas pepitas de sabedoria para compartilhar com a gente. Então chegou o momento de compartilhar a sua dica de ouro.
Aquele conselho precioso que pode fazer toda a diferença na jornada de quem está começando a exportar. Vanessa, quais são esses erros mais graves que as empresas brasileiras cometem com suas embalagens quando começam a exportar? Acho que o principal é entender que o seu repertório nacional e local não é o repertório que você vai encontrar para a cultura que você está exportando. Então, é super importante você entender para onde você está mandando seu produto e procurar especialistas que te ajudem nessa caminhada. A gente falou de advogados, de pessoas que entendem de comércio exterior e até mesmo de pesquisa local para poder adaptar a tua embalagem para o mercado que você está enviando ela. Em resumo, a solução? Invista em pesquisa, consulte Vanessas e teste suas embalagens antes de fazer grandes envios. Esses alertas são fundamentais para evitar dores de cabeça caras. E assim chegamos ao nosso último quadro, a aterrissagem suave. Vanessa, para finalizar essa nossa jornada pelo mundo das embalagens internacionais, que passos práticos você daria para uma empresa que está começando a adaptar suas embalagens para exportação? O primeiro de tudo é ter coragem, não ter medo de enfrentar o desconhecido. Se cercar de pessoas que já fizeram isso para ter o aprendizado. Todo mundo começa de algum lugar, então é importante, quem já fez isso vai te passar esse tipo de conhecimento. É entender para onde você está exportando. E design é metodologia, é projeto. E quando você fala disso, você pensa em documentar o que você está fazendo para que você cada vez mais vá gerando mais conhecimento e também depois desse processo não fique só para você, que você possa contribuir democratizando conhecimento, que eu acho que o Brasil precisa bastante disso, para que todo mundo possa exportar o design brasileiro, que ele é maravilhoso. Lembre-se, sua embalagem não é gasto, é investimento estratégico que pode determinar o sucesso do seu produto no exterior. Foi incrível, você é muito precisa nas suas palavras. Parabéns. Obrigada. Dicas preciosas para transformar suas embalagens em verdadeiros passaportes de sucesso internacional. Para que você coloque tudo isso em prática, preparamos o Guia de Embalagens para Exportação, exclusivo para este episódio. Este material vai te orientar sobre como desenvolver embalagens que protejam seus produtos e impressionem em mercados internacionais. Acesse o link na descrição ou escaneie o QR Code na tela para baixar seu guia. Lembre-se, no mundo da exportação, sua embalagem não é apenas proteção. É comunicação, é marketing, é o primeiro embaixador do seu produto no exterior. Invista nela com a mesma dedicação que você investe no que vai dentro dela. No nosso próximo episódio, vamos explorar como superar as barreiras culturais na exportação. Afinal, no mundo dos negócios internacionais, saber comunicar é tão importante quanto ter um bom produto. Até a próxima!